Olá, meus queridos, um bom dia a todos. Espero que se encontrem bem. Novamente aqui convosco para fazer mais uma gravação. No vídeo de ontem tivemos a comparar aquele ser que Daniel tinha de fato visto com o ser celestial, de forma humana, de alguma forma também, comparado com o Filho do Homem, mas um ser de fato com características celestiais, com uma descrição realmente muito acima daquilo que nós podemos entender nas nossas mentes finitas. E nós acabamos por não concluir o vídeo. Nós verificamos que Daniel viu um ser no livro, no capítulo 10, descreve um ser de fato magnífico, com características também sacerdotais, e depois vimos que no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 18, é também descrito um ser que se descreve a si mesmo como o primeiro e o último. O primeiro porque Jesus estava com Deus desde o início, desde a criação, e o último porque de facto ele vai terminar todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, também descrito assim no livro de Apocalipse. E ele descreve-se a si mesmo de fato como o Filho do Homem, mas também como o Filho de Deus. Verificamos então que foi esse ser que apareceu em visão a Daniel, e Daniel verifica também um grande conflito. Porque, como nós já demos indicação, quando iniciámos o estudo do capítulo 10, existia um grande conflito já que estava a ocorrer quando eles deram início à construção do templo por ordem do rei Ciro. Quando tiveram autorização para reconstruir Jerusalém e o templo, os samaritanos ofereceram resistência e influenciaram de alguma forma o rei Ciro para que impedisse a construção então do templo. Daniel na altura devia estar já com cerca de 90 anos, no entanto ele, provavelmente já no fim da sua vida, no entanto ele estava preocupado com o seu povo e com o futuro, de forma que ele implorou ao Senhor em jejum e oração para que o Senhor intervisse e pudesse então resolver a situação. Aliás, era uma das formas de fato que Daniel usava sempre. Daniel viveu uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, de forma que não nos admira que novamente ele esteja prostrado ao Senhor para pedir então a sua misericórdia e a sua intervenção. E porquê é que nós sabemos que este conflito que se refere aqui aos samaritanos está de fato dentro de um conflito ainda maior, o conflito dos séculos, o grande conflito entre as forças do mal, o seu príncipe Satanás, Lúcifer e Jesus. Este grande conflito que começou há muito tempo ainda no céu e que nós já nos referimos ainda noutros vídeos anteriores. Como é que nós sabemos então aqui que o conflito que se refere, ainda que estejamos a referir, ainda que Daniel se esteja a referir à situação que estava a acontecer dos samaritanos estarem então contra eles, como é que sabemos que isto está dentro de um plano maior de um grande conflito? Porque os próprios versículos e a própria pessoa que veio intervir foi o próprio Jesus, de forma que reparem, ele esteve em jejum durante cerca de 3 semanas, 21 dias. Vamos ver o que os versículos dizem então relativamente a isto, para nós também percebermos um pouco daquilo que é este grande conflito. Por exemplo, aqui logo no início, ele diz mesmo cujo nome, tanto que ele teve a visão, no versículo 1, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Depois temos aqui alguém que acaba por vir consolar Daniel, e quando Daniel perde completamente as suas forças, vem alguém que lhe toca, por causa da visão que ele teve, que lhe toca e que o põe novamente sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Reparem,
Alguém vem consolar Daniel porque ele é um ser muito amado por Deus, porque é um ser que está em constante oração e comunhão com Deus. Seria bom se nós pudéssemos também receber esta visita dos anjos do Senhor a cada dia, estando nós também em constante oração com Ele. E depois diz o seguinte: agora vim, ainda no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Reparem que Daniel esteve em oração durante 3 semanas, como vimos anteriormente, e ele diz que o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui o rei da Pérsia era de fato Ciro, mas se foi necessário vir Miguel, que é um indicativo do próprio Filho de Deus, de Jesus, vir ajudar o anjo Gabriel, que foi quem tocou Daniel, então este de fato era um conflito maior. E refere-se aqui aos reis da Pérsia. O rei da Pérsia de fato só era Ciro. Então que reis são estes? Que príncipe é este? De fato é aquele que estava a influenciar Ciro e os seus anjos, portanto o inimigo de Deus, o próprio Satanás. E depois diz o seguinte, a seguir: agora vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E eu falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse que estava diante de mim, meu Senhor. Aquele que estava diante de mim, meu Senhor. E disse, por causa da visão, me sobrevieram dores e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, sem folgo, nem folgo ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, o paz esteja contigo. Sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes o que eu vim, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo ele virá o príncipe da Grécia, portanto dá aqui a indicação do próximo reinado que seria a Grécia, mas eu declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe.